importante, seria muito bom a participação do pessoal tá chegando, porque a proposta é um tira dúvidas, né? Mas aí a gente vai iniciar por conta da hora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado por estarmos na tua presença e podermos usar esse recurso remoto para alcançar os corações dos irmãos que estão em casa. Abençoa-nos, Deus, com graça, derrama sobre nós a tua misericórdia, a tua sabedoria, e que tudo que nós venhamos a conversar seja para edificação do teu povo e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Hum, hum. Amém. Muito bem. Fabíola chegando por aqui também, seja bem-vinda. Eu estou com os meus presbíteros aqui, alguns deles, é, e quero que vocês colaborem também comigo, de repente suscitando alguma questão que vocês acham importante aí para a gente tratar quanto à membresia da igreja, tá bom? Vocês fiquem à vontade também, presbíteros. Vamos lá? Vamos começar então? O que é que vocês têm de dúvida aí? O que é que a gente pode ir tratando aqui nesta noite? Bem, estamos em tempos complexos, né? E lidar, lidar com o ambiente da igreja, com a igreja, tem sido, tem sido um desafio grande para nós. Combatendo aí o bom combate da fé, buscando preservar o povo de Deus, né, com a fé genuína e verdadeira, ao mesmo tempo em que nós precisamos também anunciar o evangelho verdadeiro, né? E esse evangelho, ele muitas vezes precisa combater doutrinas, né? E visões que muitas vezes influenciam no mundo e na igreja. Eu creio que uma das coisas que nós podemos pensar aqui é sobre o que seria uma fé particular e uma fé pública, né? Um ponto importante. A gente pode discorrer sobre vários outros, tá? A proposta hoje é temas livres para a gente ir tirando aqui as dúvidas. Anderson, seja bem-vindo. Graça e paz. Estamos aqui então, presbítero Severino, presbítero Fábio, presbítero Luciano, André, irmão Otávio, Fabíola e Anderson. Grupo bom. Vamos ver se chega mais gente. E aí eu estava falando sobre essa questão de fé particular e fé pública, porque até comentei ontem na pregação que por muitas vezes, quando os princípios e valores da fé cristã são violados no mundo, às vezes a igreja cristã tem uma postura, vamos dizer assim, dúbia. Eu diria dúbia por quê? Porque às vezes a igreja se preocupa em dizer, não, a nossa defesa é ensinar os nossos filhos, tal, e é verdade mesmo. Essa é a questão básica e fundamental. O ensino, a educação dos princípios e valores do Evangelho, mas ao mesmo tempo nós não podemos abandonar a fé pública no que diz respeito à prática, né, e aos princípios e valores da nossa fé. Nós não podemos abrir mão deles, porque nós podemos deixar a sociedade caminhar por água abaixo, né? E até citei ontem o que tem acontecido já há alguns anos na Europa e nos Estados Unidos, onde os cristãos abriram mão, né, de alguma forma, de princípios e de valores, e acabou que hoje boa parte da, da cristandade na Europa e nos Estados Unidos sumiu, praticamente sumiu. Você vai em alguns países, existem poucos cristãos e alguns deles são maiores de 70 anos, seus filhos não são crentes, e o final é que acaba essas igrejas se né, naturalmente morrendo, vendendo seu patrimônio, os seus
templos viram bares, viram pubs, viram teatros, viram cinemas, e a gente não pode deixar que isso aconteça no Brasil. Precisamos defender, sim, seja lá o uso que a gente quiser fazer disso, boicote, protesto na internet, conversas com amigos, com familiares, usando os recursos que nós temos, mas não podemos aceitar calados que a nossa fé e os princípios e valores de Deus sejam jogados no lixo. Foi assim que aconteceu, irmãos, eu diria para vocês, foi assim que aconteceu com a política. Não sei se vocês lembram, mas antes de 2015, poucas igrejas falavam sobre política. A gente meio que deixou essa tarefa para o mundo, né? Então, antigamente a gente ouvia dizer assim, crente na política? Não, jamais. Isso é coisa, deixa a coisa para os ímpios, a gente tem que só evangelizar. E o que aconteceu é que nós deixamos os piores na política, né? Os ímpios na política, e, e acabou que nós chegamos ao ponto que nós chegamos, né? A mesma coisa na docência. Deixamos a docência, né, para as licenciaturas, para irmos para os cursos que podiam render mais recursos. E o resultado é que eles tomaram conta da política, eles ensinaram as nossas crianças, formaram os professores, e hoje nós estamos vendo o que nós estamos vendo. Então é muito importante que nós vivamos a fé particular, sim, mas que nós também vivamos a nossa fé pública, não apenas no sentido de protesto, mas no sentido de que no ambiente de trabalho, na faculdade, onde nós estivermos, nós devemos defender e levantar a bandeira do Evangelho. Bem, esse é o primeiro assunto que eu queria tocar de forma livre, né? Aleatória. Se algum irmão quiser comentar, fique à vontade, é só abrir seu microfone e soltar o verbo. Bem, para Anderson, né? Anderson está chegando aqui, a nossa proposta é tema livre, tá, Anderson? Dúvidas, teologia, doutrina, curiosidade sobre a IPB, que eu puder responder, eu estou à disposição. Beleza. Algum irmão quer comentar? Fique à vontade. Diego, boa Eu noite. quero. Opa, eita. Parece que você falou primeiro, viu? Quem foi? André, foi André. Pronto, André, fica à vontade, depois, Tá. depois eu pergunto, tá? Tá certo, obrigado. Graças a paz. Amém, André. Eu tenho uma dúvida que às vezes eu tenho já em mente essa dúvida há um tempo, que é a diferença entre uma igreja que é irmã e uma igreja que é seita. Quais as características de uma igreja que é seita? Tipo, eu tenho em mente mais ou menos como é, mas só para que não reste dúvidas. Legal, André. Vamos lá. Uma igreja irmã é uma igreja que tem na sua confissão, né, na sua confessionalidade, a mesma base, o mesmo esqueleto que nós temos, que é uma igreja que crê na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, que crê na salvação pela graça, na justificação pela fé, na ressurreição de Cristo, no retorno de Cristo, nas três pessoas, né, como nós já falamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso seria o esqueleto. As marcas seriam a fiel pregação da palavra, uma igreja que não abre mão dos valores, dos princípios elementares da palavra de Deus. Eu digo elementares porque é possível uma igreja discordar de outra num sentido ou no outro, né? Como, por exemplo, os batistas, que acreditam que o batismo é por imersão, nós acreditamos que é por aspersão. Os irmãos que não batizam crianças e nós batizamos, não seria necessariamente uma heresia. Mas são perspectivas diferentes, né? Quanto ao batismo. Mas o que caracteriza mesmo seria igrejas que, por exemplo, não creem na salvação somente pela graça, mas igrejas que acrescentam penitências e obras e tudo mais, semelhante
os judaizantes, né? É, igrejas que, ao invés de pregar o evangelho para a salvação, né, acreditam na teologia da prosperidade e são enfáticas nisso, né? Na teologia da prosperidade, na confissão positiva. E aqui eu posso citar o Verbo da Vida, o pessoal do Verbo da Vida, além de ser da teologia da prosperidade, é da confissão positiva, né? Então eles acreditam que quando um crente, né, repete lá, eu sou abençoado, a bênção chega. E nós não cremos nisso. Então, há alguns anos a IPB considerou o Verbo da Vida e essas igrejas que são influenciadas pela teologia de Benny Hinn e de Kenneth Hagin, da confissão positiva, considerou essas igrejas como seitas, né? A Igreja Católica, né, a característica de seita da Igreja Católica é a infabilidade papal, a crença na salvação por meio das obras, a crença no mediador, que não é único, mas é em mediadores, né? Como eles acreditam ser Maria e todos os santos. Então, essas características que fogem daquilo que é central, que é o esqueleto da fé cristã, faz com que a gente considere essas igrejas como esses grupos como seitas, né? Aí vai também, por exemplo, os mormons, né, que acreditam na paridade entre as Sagradas Escrituras e o livro dos Mormons. Tem problemas também quanto a crer em Jesus como Deus, assim como as testemunhas de Jeová, né, que consideram que Jesus é um Deus menor. Então são características aí que mostram que são seitas porque cometem heresias. Ok? Se tiver alguma dúvida específica, viu? Se eu puder responder, fica à vontade. Só aqui acrescentando a pergunta de André, a IPB nos últimos anos, nas suas reuniões do Supremo Concílio, considerou seitas, igrejas específicas, né, de grande porte aqui na federação, que é o Verbo da Vida, considerou também como seita a Igreja Universal do Reino de Deus e, consequentemente, as igrejas que têm as mesmas características podem também ser consideradas nesse rol. E aí, quando pessoas vêm de lá, nós precisamos batizá-las. Ainda que elas tenham sido batizadas lá, nós não aceitamos esse batismo como sendo um batismo fiel, um batismo verdadeiro. Ok? Presbítero Fábio. Opa, pessoal. Irmãos, graças e paz. Amém, presbítero. Amém. Pastor, no tocante ao que você iniciou falando, né? No tema aberto, essa questão da fé pública, às vezes eu percebo, assim, não sei se restringe apenas a Brasil. Quer dizer, Brasil eu nem posso falar muito porque não conheço o Brasil todo, né? Algumas situações que eu percebo em pessoas que se dizem cristãs, né? Que eu já pude ver isso, elas têm medo de serem firmes. Entendeu? Aí, o que é que eu quero dizer? Na verdade, eu não sei se isso a gente pode atribuir à questão da falta de um entendimento mais profundo sobre o Evangelho, ou se numa influência, de repente, né, assim, desses novos tempos, da malignidade que, por vezes, parece, aspas aí, mais poderosa do que a mensagem, né, das congregações, das igrejas. E as pessoas parecem que têm um certo temor, vergonha, aquela coisa toda.
E eu sempre me apego ao seguinte, assim, porque, por exemplo, vou só lembrar, para não ficar muito longa a pergunta, só lembrar de 3 versículos. O primeiro, lá, quando Deus diz ao próprio Caim, diz assim, olha, porque teu semblante descaiu? Se procederes bem, no excesso serás aceito, mas se procederes mal, o pecado jaz à tua porta, e o desejo dele será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Essa é uma, né? A outra, aí vamos pular lá para Ezequiel 18, que Deus diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. E por fim, em Apocalipse, lá no finalzinho, né? Diz que haverá um lago de fogo. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, são coisas que realmente assim deveriam ser marcantes na vida de qualquer crente, para ele realmente ser assim, incisivo, ser realmente assim firme. Aí a minha pergunta, depois de todo esse comentário, é o seguinte, é errado a gente ser radical em relação à palavra de Deus? Ou seja, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu vou até compartilhar com os irmãos, não custa nada. Eu estava num papo aqui com os meus filhos, né? Alguns, né? Talvez todos, com essa situação dos meus 2 filhos, Rafael e Felipe. E eu estava levantando um assunto sobre homossexualismo, né? E, de repente, percebi um titubeio, não sei se o termo é esse mesmo, assim, eles titubearam para dizer, e sempre com assim, um jeito de querer puxar para querer defender a coisa, entendeu? Defender essa causa, no caso. E aí eu fui direto ao assunto e perguntei assim, mas vocês acham que isso está de acordo com o Criador do universo, do ser humano que propôs haver casamento, criação de filhos, vocês mesmos são frutos disso? Aí ele disse, mas a gente tem que respeitar, né, o direito e a decisão e o desejo das pessoas. E aí eu realmente confesso que me entristeci pra caramba com isso. Mas a minha pergunta é essa, né? Assim, nós, enquanto cristãos verdadeiros, temos que ser realmente firmes e até, né, no bom sentido, radicais, ou realmente a gente tem que dar aquela aliviada, tal? É isso aí. Essa pergunta, bem direta. Meu irmão presbítero Fábio, acredito que o seu questionamento, ele percorre ou persegue, né, a igreja desde o princípio. Desde o princípio. Se você observar na distribuição das tribos de Israel, né, ainda na antiga aliança, Deus disse que as nações pagãs ficariam ali ao redor e seria um motivo de prova para eles, né, se eles seriam fiéis a Deus ou não. E eu creio que a coisa se repete, porque a igreja continua, né, no mundo, e estando neste mundo vai precisar, aspas, né, conviver, né, com várias filosofias, com várias ideologias, né, com várias formas de pensar. Eu acredito que o mundo plural nesta terra, né, é inevitável, né, nós não podemos obrigar ninguém a crer na fé verdadeira, embora nós queiramos que as pessoas acreditem, nós não podemos obrigá-las, mas vai ser sempre causa de tensão, tanto para a vida individual do crente, quanto para a coletividade, né, da igreja, saber os seus limites de atuação. Eu creio que nós devemos radicalizar, no sentido de não abrir mão dos nossos fundamentos, né? Nesse sentido aí, seríamos e devemos ser fundamentalistas. Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender que estamos debaixo de uma nação que é plural, né? E aí devemos aprender a conviver, vamos colocar assim, de forma respeitosa, porque tem um valor superior, que é um valor cristão, que é o valor da vida, né?
e a liberdade também é um valor que nós defendemos. Sabendo que cada um depois vai dar contas, né? Vai prestar contas a Deus sobre a sua vida e sobre o seu procedimento, que pode custar a sua salvação eterna. Mas o que me preocupa, que acredito que é a sua preocupação também, é com aquilo que se chama hoje em dia de politicamente correto. O politicamente correto, perdão, ele é mãe, ela é mãe da tolerância, né? O pai da tolerância. E essa tolerância que é muito mais do que tolerar, né? É uma questão de aceitação, e até mesmo de promoção, vai ser sempre para nós um grande desafio. Tanto individualmente, porque nós podemos ter familiares que caminhem por esse sentido, né? Por exemplo, dentro da diversidade, você pode ter parentes que são ateus, parentes que são do candomblé, você pode ter na família pessoas que são a favor do divórcio, pessoas que não têm religião, pessoas que são adúlteras, enfim. Quando a coisa chega mais próxima a nós, aí a tensão fica ainda maior. Eu creio que a gente jamais deve abrir mão dos nossos valores. Também não podemos impor esses valores a ninguém. Devemos anunciar o Evangelho e viver uma vida e uma conduta cristã ilibável. Inclusive, dentro dessa postura cristã, né, a proclamação das verdades do Evangelho. Eu, há 8 anos, saiu alguma lei, alguma coisa assim no país a respeito do casamento homossexual, e eu fiz uma postagem no meu Facebook dizendo assim: ainda que todos os juízes da terra defendam o casamento homossexual, o Deus criador do homem e da família jamais aceitará isso como normal. A minha oração é que essas pessoas se arrependam e creiam no Evangelho. Bem, essa minha postagem foi comentada por uma série de pessoas, todas elas apoiaram, não tive dificuldade. Só que eu não sei hoje se 8 anos depois, essas pessoas que comentaram e apoiaram continuam apoiando. Porque hoje vamos dizer assim, a pressão do mundo, né, pela aceitação destas e de outras coisas está cada vez mais forte. Então, acredito que quanto mais o dia de Cristo se aproxima, mais a igreja vai ser colocada contra a parede. E aí nós precisamos seguir aquela recomendação do apóstolo Pedro, né? Sempre estás pronto para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. E que Deus nos ajude dando sabedoria e tenha misericórdia das nossas vidas. Sejam bem-vindos, Joana, Felipe, presbítero Fábio. Não sei se eu respondi seu questionamento. Amém. Respondeu sim, principalmente com esse final, né? Sobre a resposta que você deu em relação a isso. E eu gostaria de esclarecer, assim, porque de repente pode ser que o termo que eu usei seja um pouco forte e não sei como vai ser a interpretação de todos. Quando eu me referi a radical, eu me refiro a realmente assim, dizer para todos, deixar claro para quem quer que seja, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que eu sou um cristão, sou um filho de Deus, que creio e que sigo exatamente o que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, se a palavra de Deus diz que o homossexualismo é pecado, eu jamais vou dizer o contrário. Agora, é claro que não vou tratar ninguém mal, não vou partir para confrontos, principalmente no ramo político, na questão da homofobia, tá? Isso aí jamais. Porque aí eu estaria sendo incoerente, né? Porque não estaria seguindo a orientação que o apóstolo Paulo dá lá, né? Em Romanos 13, né? Se eu não estou enganado, 1 Coríntios, que fala sobre o respeito às autoridades. Romanos 13, perfeito. Se as autoridades, mesmo erroneamente, né, considerarem que é algo legal, eu jamais posso ir contrário. Agora, eu vou sempre dizer que não aceito porque que não concordo
porque a palavra de Deus diz que é pecado. Mas é basicamente isso, esse meu jeito de pensar. E aí, é por isso que às vezes eu sinto e percebi, né, em alguns irmãos, isso eu estou falando assim, em relação a trabalho, a amizades e tal, né, assim, o receio de falar isso, de ser firme nesse sentido. E talvez essa seja uma das principais razões de o mal terminar prevalecendo. Amém? Isso aí. É verdade, Previto. E fora isso tem, assim como eu citei ontem, né, os falsos pregadores que querem inculcar isso para dentro da igreja. Então, se a gente acha que eles estão querendo apenas liberdade, não é. Eles estão querendo influenciar para esse sentido. Tanto que eles estão focados há muito tempo nas crianças, né? Veja, eles focaram nas universidades, focaram na pedagogia, nas licenciaturas, agora estão focados nas crianças, né? Por quê? Porque eles querem plantar o mal, né? E quando você planta, você precisa enraizar, né? É nesse sentido aí. Muito bem, irmãos. Olha, nossa conversa pode discorrer sobre mais assuntos, tá? Tem aqui Leandro entrando. É amigo de vocês? Leandro DDSIC. Deixa eu ver aqui. Não, pelo menos pela foto eu não estou reconhecendo não. Mas eu vou autorizar aqui a entrada. Muito bem. Mais algum irmão quer levantar? Olha, pode ser sobre qualquer assunto, tá? Doutrina cristã, pode ser sobre questões ligadas à IPB especificamente, governo da IPB. Sobre a questão relacionada da IPB e a ligação da Presbiteriana dos Estados Unidos, houve realmente esse racha em relação aos Estados Unidos e o Brasil? Eles ainda têm algum tipo de ligação em relação ao que a gente sabe, né? Que as igrejas, elas têm, né? Tipo, uma ligação, né? Mesmo que sejam outros países. Mas uma vez eu ouvi falar, né? Que dentro de uma IPB, uma presbiteriana, né, no caso dos Estados Unidos, eu vi uma pastora, né? Que inclusive estava até mesmo tendo aceitação de casamento LGBT, né? Então, eu queria tirar essa dúvida, se realmente houve o racha, né, entre a Igreja do Brasil com a Igreja americana, né? Muito bem. Boa pergunta, Anderson. Vejam só, a igreja brasileira, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é resultado de um processo de plantação da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos era dividida em duas, né, a Igreja do Sul e a Igreja do Norte. Depois de algum tempo, a Igreja Presbiteriana no Brasil, né, passou a ter a sua autonomia, tendo seu Supremo Concílio e tudo mais. Então, assim, a igreja passou a caminhar sozinha, né? Depois que a igreja passou a caminhar só, ela precisou fazer, ela precisa fazer naturalmente, até para obra missionária e também para congressos e tudo mais, parcerias, né? Então, às vezes, a igreja tem uma parceria com a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem parceria com a Igreja Presbiteriana no México, no Chile, Igreja Presbiteriana em Cuba. Às vezes, essas igrejas, como é o caso da igreja nos Estados Unidos, ela está dividida. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, dos Estados Unidos, ela tem a IPECUSA e tem a outra, eu esqueci a siglazinha. E uma dessas duas começou com o liberalismo teológico dentro dela e foi aceitando ordenação feminina, pastoras, presbíteras, diaconisas, e depois de um tempo começou a aceitar também questões da homossexualidade. E aí, quando ela já aceitou
questão de ordenação feminina, a Igreja Presbiteriana do Brasil já cortou os vínculos. Então, hoje, a denominação americana, presbiteriana, que a IPB, né, a nossa denominação, tem união, tem laços, né, tem aliança, se eu não me engano, são duas, que essa que foi fiel, né, à Escritura, né, que não aceita ordenação feminina e também questão de homossexualismo, e outra também que é uma bem pequenininha, que se eu não me engano Bible Presbyterian Church, alguma coisa assim, Igreja Bíblica Presbiteriana, que é bem pequenininha. Aqui Sim, era sim. grandona, essa já que se abriu, né, para o liberalismo teológico. Essa aí a IPB já cortou laços há cerca de 30 ou 40 anos. Entendi. E Inclusive, isso pode acontecer também em outros países, tá? eu lembro Pois dessa não, pode Bible falar. aí, que eu acredito que foi. Acho que Francis Schaeffer já teve. Chegou a citar ela em alguns momentos já. Beleza, valeu. Eu não sei, Anderson, se mas Schaeffer era muito fiel na escritura. E eu tenho um amigo, eu posso até depois perguntar a ele. Eu até pensei em fazer uma live com ele para a gente conversar sobre isso. Acho que seria interessante. Um tema bom aí você está levantando, que é o Samuel Vitalino. Até eu coloquei um texto dele no boletim essa semana, falando sobre masculinidade cristã. Mas Samuel Vitalino é pastor pela IPB, é pastor da IPB, está em licença, servindo a Bible Presbyterian Church. Agora ele foi para Orlando. E ele, como ele está lá, ele tem bem muito, ele já estudou lá também, né? E ele tem muito conhecimento sobre essa questão de como a IPB tem lidado com outras denominações presbiterianas no mundo todo, tá? No mundo todo é assim. Eu sei que a gente tem parceria com a Igreja Presbiteriana da Coreia, a gente tem parceria com a Igreja Presbiteriana do Chile, do Paraguai. A Igreja Presbiteriana do Paraguai agora, parece que depois de 30 anos, 34 anos, ordenou um ministro presbiteriano. Muito legal. Ok, irmãos, fique à vontade aí, viu? Jamerson, seja bem-vindo. Você justificou aí que estava com seu irmão, sem problema, viu? Deus te abençoe. Então vamos Pastor chegando, demais. vamos fazendo as perguntas aí, o que eu puder atender. Presbítero Severino, à vontade, Ok. querido. Pastor demais, irmãos, graça e paz. Nós conversamos sobre a fé pública, né? É claro que é um tema que não, como alguns temas, né? Não se exauriu agora, mas falando um pouco sobre o governo da igreja, nós também já demos uma iniciada. O culto de ontem, ele foi muito bom. O culto em si, não, o culto sempre é bom. Eu quero dizer o seguinte, uma parte do culto para os novos membros, os que estiveram já na igreja, os que estavam assistindo em casa. Eu lamento por alguns que não puderam participar desse momento, mas tivemos um momento lá importantíssimo para os irmãos que estão tensionando ingressar na IPB e particularmente IPB Fragoso, né? Foi o momento da inclusão de membros, né? Dos irmãos Felipe e sua esposa e o batismo de crianças, né? Então, os que estavam lá, ficou claro porque nós batizamos crianças, foi muito bem explicado aí pelo pastor. E com relação à inclusão de membros, houve aquelas perguntas que nós já fazemos o conselho, né? Inclusive toda a IPB, com relação ao sustento da igreja, isso aí ficou também claro, talvez alguns tiverem dúvida, pode depois questionarmos a respeito. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco, pelo menos nas 3 aulas, eu acho que participei de 3 ou 4 aulas, se o assunto foi debatido, vocês me desculpem, porque eu não participei de todas, e pode ser que eu tenha passado uma dessas aulas. Se não foi assim, eu gostaria que o pastor falasse um pouco sobre disciplina na IPB, que faz parte do governo da igreja, né? Eu acredito que esse tema não tenha sido tratado, se foi, eu perdi. Muito bem, presbítero. Nós tratamos um pouquinho sobre disciplina
Mas ainda não aprofundamos, vamos aprofundar mais, né? Vamos ter uma noite inteira para falar só sobre disciplina. Mas nós tratamos quando falamos na Confissão Belga a respeito das marcas da igreja. Uma das marcas da igreja reformada é a disciplina eclesiástica. Nessa disciplina, ela tem 4 propósitos. Esses propósitos são glorificar a Deus, zelando pela glória de Cristo, refrear o pecado na vida do pecador, buscando restauração na vida dele. A disciplina também tem como objetivo educar os demais membros da igreja, a fim de que eles possam ser confrontados, né, com aquele pecado e não chegarem a cometê-lo. E também serve para testemunho dos de fora, porque ainda que alguém tenha praticado algo que desonre ao nome de Cristo de forma pública, né, e tenha chegado ao conhecimento dos descrentes, vai se saber também que a igreja não concorda com esse tipo de postura, por isso a disciplina. Essa é a forma, são os propósitos da disciplina pública, né? Eu gosto sempre de lembrar, até anterior à disciplina pública, que na verdade, a disciplina por si só, ela acontece quando nós somos confrontados através da palavra com os nossos pecados. Então, quando nós lemos a Bíblia e ela, por exemplo, nos manda perdoar os nossos ofensores, e aí aquilo ali me faz lembrar de alguém que eu magoei, eu já estou sendo ali disciplinado por Deus. Ok? Essa é a disciplina pessoal. Essa disciplina pessoal deve me levar ao arrependimento. Aí eu devo ir lá e corrigir o meu pecado. No caso, o presbítero Severino levantou o assunto aí da disciplina pública, né? Então, como é que acontece a disciplina pública? Quando a gente peca de forma que esse pecado se torna notório das pessoas, e isso causa vergonha e mancha, né, por assim dizer, o nome de Cristo e o testemunho da igreja, seja por meio de uma gravidez fora do tempo, seja por meio de um adultério, ou algum irmão que levantou uma fofoca e que isso causou grande transtorno. Enfim, seja qual for o pecado, o conselho da igreja ele deve avaliar a publicidade desses casos e também a gravidade disso, para que essa pessoa seja corrigida de forma pública. É importante entender essa questão de público e privado, né? Existem pecados que nós cometemos, infelizmente, e que eles não precisam de publicidade porque eles não são públicos, né? Então, por exemplo, existe tanta coisa que é pecado, né, que nós podemos fazer necessariamente não se torna público. Por exemplo, quando nós temos uma crítica a um irmão, né, no coração, ela é uma crítica velada ainda, né? Alguém que de repente viu um vídeo pornográfico, tal, aquilo ali não se torna público. Então, quando alguém percebe que está numa luta constante com essas coisas e procura ajuda do pastor, geralmente o pastor aplica àquele irmão uma disciplina velada. O que é que vai acontecer? De repente, se o irmão está tendo muita dificuldade por causa daquele pecado, de manter suas atividades, de repente até ele é um líder, mas está com um problema nessa área, isso tem incomodado ele. Então, geralmente, a gente vela o caso, né? Deixa o caso em secreto, procura tirar aquele irmão da publicidade e acompanha para que ele possa vencer aquele pecado. Mas existem coisas que não podem ser veladas porque já foi tirado o véu. Então, por exemplo, alguém que cometeu um ato de fornicação, ele não vai cometer fornicação sozinho, ele fornica com alguém. Alguém que cometeu um adultério, adultera com alguém, né? E alguém que
fez uma fofoca grave, né, contra alguém, fofocou para alguém. Então, geralmente, essa pessoa precisa da disciplina, da correção pública. Isso não é com o objetivo simplesmente de, vamos massacrar a pessoa, tal, né, porque nós somos melhores do que elas. Na verdade, todo o conselho, né, pastores e presbíteros que está analisando aquele caso é sujeito ao mesmo pecado, mas deve ser corrigido, e no caso dos líderes, com rigor ainda maior, para que não venha cometer os mesmos atos, né? E então essa disciplina pode ser feita de forma pessoal, individual. Essa disciplina pode ser feita por um líder espiritual de forma velada, né, ainda, e ela pode ser feita de forma pública. E se ainda a pessoa, mesmo tendo sido disciplinada, insiste na prática daquele pecado, ela deve ser, então, convidada a sair da igreja, ou seja, ficar fora da comunhão. Aí pode se chamar exclusão, expulsão, excomunhão. Por quê? Porque a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, alguém que tem uma prática anticristã no meio da igreja e a igreja não corrige, né, por meio da sua liderança, essa pessoa vai influenciar outras a cometerem o mesmo erro. E isso não é bom para a vida da igreja. Ok? Então, esse seria o meu resumo aí. Não sei se eu atendi aí o presbítero Severino, e qualquer outro irmão que quiser fazer uma pergunta a respeito ainda, fica à vontade. Pastor, o senhor atendeu dentro das minhas limitações da pergunta, mas eu queria ir um pouco mais além, aproveitando o que o presbítero Fábio falou da conversa aqui com os seus filhos, que é uma conversa que eu tenho com os meus também, né? São 2 universitários e isso aí traz aquelas dificuldades, não condenando as faculdades como um todo, mas acredito que eles tenham mudado muito de opiniões a respeito do assunto, né, do homossexualismo. Então, isso é uma coisa que está enraizada e as famílias precisam conversar sobre isso, precisam discutir sobre isso. Inclusive, hoje é um dia que está sendo muito propagado, muito divulgado, como o Dia do Orgulho LGBTQI+, e coisas desse tipo, nós temos conhecimento. Eu vou fazer outra pergunta dentro do mesmo tema. Nós falamos agora da fornicação, do adultério, né, que são coisas que a IPB já tem os seus critérios de disciplina. A minha pergunta é, se a IPB, dentro dos seus concílios, já tem alguma coisa formulada com relação a se um dia, né, um membro se confessar homossexual ou que a sua prática homossexual seja descoberta sem que ele confesse, aí tornaria-se público, né? Se a IPB já tem algo de como a igreja irá proceder nesse sentido, não só a igreja Fragoso, né? Eu estou falando da igreja IPB como um todo. Se nós já temos alguma direção, algum norte a ser tomado para não termos também dificuldades civis com essa questão. Legal, sua pergunta foi maravilhosa. Irmãos, vejam, quanto à escritura, nós sabemos que é pecado, né? E claro, a prática, ela também não pode ser velada, porque a pessoa que fez com alguém, né? Então, uma hora ou outra coisa vai se tornar pública. Sem falar que muitas vezes a pessoa que tem essa questão, dificuldade com essa questão do homossexualismo, geralmente demonstra, né? Pelos seus trejeitos. Enfim, a pergunta específica é, em havendo alguém que confesse, né, ser homossexual, o que fazer em termos de disciplina, né? Se ela praticou a disciplina, a IPB acredita ser pecado, né? Continua acreditando ser pecado, graças a Deus, e para um pecado público seria a disciplina. E a disciplina precisa ser pública. Isso pode sim gerar, né, como o presbítero Severino bem colocou aí, dificuldades civis. Hoje em dia, a patrulha contra a igreja
quanto a este assunto é muito dura mesmo. Eu diria o seguinte: como é que o Conselho de Fragoso deve lidar? A gente nunca lidou com essa situação, né? Mas já lidamos com outras situações delicadas, semelhantemente delicadas, né? E eu acredito que o melhor caminho, principalmente com igrejas pequenas, né? Igrejas pequenas são melhores para lidar com a maioria das coisas em quase todos ou em todos os aspectos, eu diria. Por isso que eu acho que igrejas menores são melhor do que ter uma é melhor ter uma igreja, ter várias igrejas pequenas do que ter uma igreja grande, né? Porque numa igreja pequena, quando acontece um caso desse, é mais fácil de você conversar com a membresia de maneira informal, porque tudo que for formal pode ser usado contra a igreja num tribunal, infelizmente. Então, num caso, por exemplo, de alguém que seja homossexual, melhor caminho é se essa pessoa decidir sair da igreja, né? No caso de alguém que é homossexual e quer continuar, né, sendo homossexual. Na verdade, ninguém é homossexual, né? Alguém pratica a homossexualidade. Nós temos que alguém é homem ou mulher, né? Mas se alguém deseja ter a prática homossexual, e tem essa prática, né, da homossexualidade, e deseja permanecer na igreja, essa pessoa deve ser disciplinada e acompanhada. Eu acredito que esse é o caminho. Ainda que a disciplina seja pública e seja difícil, deve ser disciplinada porque ela está assumindo ali e luta contra aquilo, que aquilo é pecado. Então acho que os problemas diminuem. A questão é quando a pessoa é e quer continuar sendo, e não quer sair da igreja. Aí é complicado. Aí é muito complicado. Porque aí a igreja vai precisar lidar com muita sabedoria com isso, porque esse pode ser mais do que um homossexual. Pode ser um homossexual militante, né? E o propósito dessa pessoa pode ser subtrair da igreja algum tipo de indenização. Então a IPB, nos bastidores, né, pede que a gente tenha muita sabedoria para lidar com isso aí, para que isso não venha gerar causas na justiça contra a igreja local. A gente precisa ter muita sabedoria. Ok? Diego, À vontade. esse caso, ele seria tratado como se fosse um tipo de um adultério, como um pecado outro qualquer, entendeu? Segundo a palavra de Deus, chamava o irmão, conversava com ele, ia ser tratado conforme qualquer outro tipo de pecado. O ruim seria se, como você disse, ele fosse um tipo de militante, né? Porque até em caso de fornicação ou adultério, né? Ou até outro pecado, a pessoa, se quiser, ela pode botar na justiça a igreja. A gente sabe disso, né? Então, ela ia ser tratada como se fosse outro pecado qualquer. Ia ser escutado, a gente ia mostrar na palavra de Deus que ela está errada, aí tudinho, né? O perigo é que fosse militante. O pecado do homossexualismo, ele está dentro deste mandamento, né? Que é o não adulterarás. A gente não tem dúvida disso. A questão da tratativa, eu acho que a gente precisa sentir muito quem é a pessoa, sabe? Se é uma pessoa que reconhece, que pecou, tal. Veja, são 3 caminhos, vamos lá. A pessoa reconhece que é pecado, que está numa luta danada contra aquilo ali, e que quer permanecer na presença do Senhor, quer permanecer na igreja, mas que está nessa batalha. Essa pessoa deve ser disciplinada se ela praticou o ato, né? Ela não pode ser disciplinada porque deseja uma pessoa do mesmo sexo. E aí a gente, claro que não vai disciplinar ninguém por isso, né? Até porque nós também podemos, na mente e no coração, né, também desejar alguém que não seja nosso cônjuge. Isso é pecado do mesmo jeito, né? São pecados do coração. Mas se ela praticou, né, assim como nós, se praticarmos o adultério, ou assim como ele, né, ou a pessoa que é homossexual, se praticar o ato, né, libidinoso,
o ato sexual, essa pessoa deve ser disciplinada e acolhida se ela deseja ser tratada. Então a igreja acolhe. Tem um outro caso de alguém que é homossexual, que não é necessariamente um militante, mas aí que vai se afastando da igreja, tal, né, e vai começando a ter uma vida, né, de repente com outra pessoa do mesmo sexo, tal. Aí a igreja deve caminhar para demitir essa pessoa do hall de membros, evitando o confronto. Se a pessoa quer sair, não adianta disciplinar alguém que não quer estar no meio da igreja, porque disciplina é para crente. Ok? Essa pessoa é menos perigosa. Nós tivemos um caso na igreja de Fragoso, de uma jovem assim, né? Que ela tinha vindo de prática homossexual, se converteu, né? Passou um tempo conosco na igreja, depois de um ano foi recebida como membro. Pouco tempo depois, ela voltou à prática da homossexualidade, ela não foi começando a conviver com outra pessoa, tal, né? E depois de algum tempo nós conversamos com ela e ela, na luta ali, porque ela continua crendo, né, na fé cristã, mas está nessa batalha contra a carne, ela preferiu pedir demissão do hall de membros de forma livre. Então, para a gente foi mais tranquilo. O problema é a pessoa militante, o terceiro caso, né? Alguém que quer permanecer na igreja, que quer espaço na igreja, que quer liderança e que ameaça qualquer tipo de exclusão, ameaça colocar a igreja na justiça. Aí é complicado demais. Por isso que a igreja precisa ter cuidado, né, principalmente no início, né, que é na recepção de novos membros, né, para que pessoas desse tipo não se infiltrem no meio da igreja, já sejam eliminadas na entrada, para depois a gente não ter problema com a saída, e aí é mais difícil. Ok? Ok, pastor, me dou satisfeito. Obrigado. Valeu, presbítero. Mais alguém? Perguntas livres, tá? Hermes chegou por aí. Hermes, à vontade, viu, meu irmão? Hermes Elton. Fica à vontade aí, quiser fazer alguma pergunta. Jamerson, sintam-se à vontade sobre o que a Igreja Presbiteriana pensa, ou até questões doutrinárias ou questões históricas ligadas à fé cristã que eu puder responder. A respeito Amém, do governo da Igreja, fica à vontade. À vontade, amém, Hermes. Diego. Obrigado. Eu não ia fazer nenhuma pergunta assim não, mas como eu não fui esse domingo, eu não ouvi a explicação aí a respeito do batismo de criança. Se o senhor pudesse fazer um breve resumo aí. Legal, Agradeço. legal. Ok, meu irmão. Vejam só, quanto ao batismo infantil, né? No Antigo Testamento, a circuncisão era a celebração da entrada da criança na família da aliança, né? Na família da graça. Então, como a sociedade judaica era patriarcal, né? Então, não eram contadas as mulheres, né? E para determinadas situações, às vezes, nem mesmo as crianças, né? Então, como a sociedade era patriarcal, o que é que Deus instituiu lá em Gênesis 17? Ele disse a Abraão já tinha 99 anos, tinha um filho de 13, que era o primeiro filho, e ainda iria chegar o filho da promessa, né? Que era Isaac. Deus disse a Abraão que ele deveria cortar o prepúcio do pênis, né, da criança, e assim aquilo ali simbolizaria a entrada da criança, da pessoa, né, na família da nova aliança. Isso deveria ser feito ao 8º dia. No caso, Abraão naquele dia fez essa circuncisão, né, aos 99 anos, fez também no seu filho e fez também em toda a população de Israel, né, ali que estava iniciando. Lembrando que ali ainda não era a nação de Israel, mas era o povo de Abraão ainda, a nação mesmo. A gente sabe que vai se estabelecer depois na saída ali do Egito. Mas todos os que estavam debaixo da autoridade de Abraão foram circuncidados naquele dia.
Essa circuncisão, né, passou a ser praticada agora, no caso da outra geração, da próxima geração, todas as crianças com 8 dias, né, sexo masculino, logicamente, eram circuncidadas, recebiam ali o nome através do sacerdote. Bem, e o que significava então essa circuncisão? Significava que todos aqueles que eram descendentes de Abraão estavam entrando por meio desta celebração, desta cerimônia. Quando nós vamos para o Novo Testamento, ou ainda antes do Novo, né? No livro de Joel, há uma promessa do Espírito descer sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, e também sobre os não-judeus, né? Os gentios. Lembrando que Deus já tinha dito a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse era um sinal que Deus tinha operado ou estabelecido na carne, né? No corpo. Mas é claro que a gente já vê no Antigo Testamento Deus anunciando que a verdadeira circuncisão acontecia no coração. O que significa o seguinte, que não adiantava alguém ser simplesmente um hebreu, porque era descendente de Abraão e tinha um prepúcio cortado, se o seu coração não era voltado para Deus. Então, o que é que os teólogos reformados entendem? Que semelhante a essa cerimônia, assim também é o batismo. O batismo ele é feito para simbolizar a entrada do crente, né, do fiel, na família da aliança. E isso baseado em quê? No texto de Paulo, lá em Colossenses, quando Paulo afirma que esta é a nossa circuncisão, que o batismo é a nossa circuncisão. Porque o batismo simboliza a entrada do crente na família da aliança. Então, por que nós batizamos crianças? Porque Deus já havia estabelecido que as crianças também eram parte da família da aliança. Então, na verdade, a fé reformada, ela valoriza a criança como parte da igreja. Nós não cremos que a criança é a igreja do amanhã, a igreja do futuro. Nós cremos que a criança é a igreja do presente já. Né? Ontem nós batizamos Asaf, né? E Asaf já é parte da família da aliança, né? da família da graça. Quando ele ficar adulto, ele vai poder fazer a sua pública profissão de fé. Aí ele vai por ele mesmo responder. Mas ele já é parte da família da aliança hoje, baseado na fé dos pais. Foi isso que Deus ordenou a Abraão. No Novo Testamento, nós vemos no caso de Filipos mesmo, né? A gente está expondo a carta aos Filipenses, nós vemos lá no caso do carcereiro e em outros casos, que o texto diz assim, creram e foram batizados ele e sua casa. Né? Então, é claro que a casa significa todos os da família. Então, as crianças não eram excluídas da cerimônia do batismo, ainda que elas estivessem debaixo da fé e da educação cristã que os pais deveriam dar. Então, é por isso que nós, presbiterianos, batizamos as crianças, crendo que estamos orientados pela palavra de Deus, admitindo os filhos da aliança na família da graça. Ok? Amém. Tem um livro já que a gente tá falando de Schaeffer, que eu indico aqui, que é o Batismo. Batismo de Francis Schaeffer. Eu comprei ele no Kindle, né? Eu não tenho Kindle, né? Comprei ele no aplicativo Kindle, né? Uhum. Acho que foi R$2. R$2. Ah, legal. Baratinho. Tem um também de Charles Hodge sobre o assunto, que aí ele vai tratando de questões, usando mais textos bíblicos, né, do que eu estou usando aqui, logicamente, e também fazendo algumas exegeses. Quem sabe esse não pode ser um assunto para a gente dar uma explorada depois. Na verdade, assim, não é nem quem sabe.
esses assuntos que são específicos, assim, que diferenciam a igreja presbiteriana de outras denominações, vão ser assuntos que nós vamos estudar ainda no curso para novos membros. Batismo infantil, batismo por aspersão, predestinação e livre-arbítrio, eleição, perseverança dos santos, enfim, alguns assuntos específicos que seriam assim mais doutrinas que diferenciam a igreja presbiteriana de outras igrejas, ok? Porque, como a gente falou no início, né? Foi até baseado na pergunta de André. A maioria das igrejas cristãs não tem dificuldade quanto à Trindade, quanto à pessoa de Cristo, tal, mas aí existem algumas diferenças, né? De igreja presbiteriana para igreja batista ou congregacional, tal. Então, esses assuntos específicos, assim, a gente ainda vai tratá-los. Vai ser bom, vai ser proveitoso. Ô Diego, Foi não, vou presbítero Luciano. fazer uma pergunta que vou dizer, eu já sei, mas eu acho que pode ser dúvida de alguém. Se essa criança já foi batizada e faz parte da aliança, isso quer dizer que ela está salva? Está entendendo o que eu quero dizer? Certo, boa pergunta. Porque a igreja católica, né, ela quando batiza para salvação. A gente sabe Certo. disso. E a turma pode, alguns podem pensar que a igreja presbiteriana do Brasil pode estar fazendo a mesma coisa. Entendi. Presbítero Luciano, a gente até conversou sobre isso na exposição do catecismo, né? Foi, isso mesmo. Batismo, independente de ser criança ou adulto, né? O batismo não é para a salvação, ok? Isso. O batismo é um sinal externo de uma fé que já foi operada no coração. Agora, assim como nem todo que era nascido em Israel e era circuncidado era verdadeiramente filho de Abraão, né, que era crente de verdade, da mesma forma, no batismo, nós não estamos garantindo salvação de ninguém. Né? A salvação é pela fé em Cristo Jesus e ela dá frutos, né, para que se reconheça. Ok? Então, em suma, o batismo não salva e não significa que alguém que é batizado é necessariamente salvo. Por isso que a gente não tem aquela preocupação de, eita, nasceu, vamos dizer, a criança nasceu e morreu depois de alguns dias. Eita, nem foi batizada, morreu pagã. Não é o batismo que faz de alguém salvo ou não salvo. Ok? É a fé em Ô, Cristo Diego, Jesus. Gilmas, só uma pergunta aí. Tá Eita, no deixa eu chat. deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Hum. Desculpa aí, viu, Jamson? Só não tinha visto, não. Uma pessoa pode ser de uma denominação, mas teologicamente ser de outra congregação, sendo esta pessoa não conflitante entre as teologias, mas aproveitando o melhor das duas, a pessoa, deixa eu ver aqui, Netra, não entra, será? Não entra na ideia de servir a dois senhores? Melhor, ou melhor, dizendo, está na ideia de servir a dois senhores? Não, não está servindo a dois senhores, tá? Se a igreja, se as duas igrejas forem cristãs, não está servindo a dois senhores, de forma alguma. O irmão quer ser batista, mas gosta da igreja presbiteriana, ou frequenta a igreja presbiteriana, ou batista, Assembleia de Deus, o batista e presbiteriano, batista congregacional, presbiteriano congregacional. Não há dificuldade fundamental nisso aí, não. Agora, a gente sabe que uma hora ou outra a gente precisa definir por uma igreja local, né? Porque a vida cristã comunitária, ela é vivida principalmente no ambiente da igreja local. Então, é na igreja local que você exerce os dons, é na igreja local que você é pastoreado, é na igreja local que você recebe também, né,
as virtudes dos dons de outros irmãos, que você cria laços que precisam ser aprofundados. Então, é por isso que cada pessoa precisa escolher uma igreja e frequentá-la. Às vezes o desafio nosso é porque, às vezes, a igreja que nós gostamos de frequentar por conta das amizades, né, dos laços que nós criamos, que são laços de amor, nem sempre essa igreja está teologicamente alinhada com o que nós pensamos, né? E aí a gente é colocado contra a parede o tempo todo. Eu creio que chega um momento, viu, Jamerson, que a coisa se torna inevitável e você, por conta da teologia, eu acredito que acaba sendo mais forte, ou você não acaba indo para a igreja teologicamente sadia. Por que eu digo isso? Por algumas experiências que nós já tivemos, de irmãos que não perderam os laços com seus antigos amigos, mas que preferiram ir para uma igreja mais sadia teologicamente porque participar do culto já estava sendo difícil. Acreditar no que o pastor pregava já estava sendo difícil. Então, para não se insubordinar, né, contra o pastor, o irmão já estava ficando assim, dando nó nas tripas na hora do culto, né, de ouvir coisas que não eram verdades, né, teológicas. Então, chega uma hora que a pessoa diz assim, não, ou eu saio dessa igreja, ou então vou endoidar. Acaba dizendo assim, eu vou para a igreja, vou pelos amigos, mas eu não consigo cantar os louvores que a igreja canta, não consigo orar como os irmãos oram, não consigo ouvir a pregação da palavra, aí a pessoa sai desnutrida, né, do culto. Aí às vezes a pessoa diz assim, é melhor eu ir para o culto da igreja teologicamente sadia e manter a amizade com os meus antigos irmãos. É complicado. E Deus dê sabedoria aí a todos que passam por isso. Não é fácil, porque a gente cria laços, né, com as igrejas, com a igreja que a gente participa desde a infância. Bem, Pastor? Pastor? pois não? Oi. Queria só fazer um endosso e depois fazer uma pergunta, pode ser? Pode, meu irmão. É Felipe. Eu estava procurando aqui quem era que estava falando, mas não tinha percebido. Desculpa aí, meu irmão. À vontade. Então, eu acho que um ponto importante é a partir do âmbito do... Não tem como você fazer parte de uma comunidade de fé e não viver o âmbito do discipulado, né? Da caminhada conjunta, né? Do pastoreio pessoal. E aí, acredito que essas diferenciações, não só teológicas, né? Mas principalmente aí na questão da pergunta, né? Teológicas, eles vão fazendo com que esse discipulado ele comece a se tornar um pouco mais complicado, né? Mais difícil, essa de lidar com essa questão. Ou então, né, a igreja mesmo talvez não seja uma igreja de discipulado, né? Que tem esse discipulado de caminhar mais junto, né? De tá ali servindo no ensino. Eu acho que esse seria um Felipe, ponto. você passou por isso agora há pouco, né? Isso mesmo. A sua experiência foi muito interessante porque, graças a Deus, você saiu muito bem com sua antiga igreja, Sim, que era uma igreja de pensamento pentecostal. sim, Tem um certo nível de moderação, inclusive, né? Graças a Deus, uma igreja pentecostal clássica, né? bem sadio. E laços de amizade, né? Com a liderança da igreja, com a igreja. Sim, Mas chega um momento que é difícil, né? Porque você tem eu diria assim, eu sempre, eu gosto muito de moderação, sabe? E a gente escolhe a igreja pela teologia, acho que é fundamental, e também por laços de amizade. Só que a amizade a gente nunca perde, eu creio que a amizade a gente ganha, né? é A verdade. gente acrescenta, né? Sim, Então os irmãos que você ganhou lá na igreja o Brasil para Cristo, né, Felipe? isso, Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo, os verdadeiros irmãos não vão deixar de ser teus irmãos porque você
participa agora de uma outra denominação, né? Acredito que os verdadeiros permanecem. Embora, lógico, que você, até por questão de tempo, não vai poder ter laços aprofundados, né, com esses irmãos, não Sim, vai encontrá-los dominicalmente, né, ou semanalmente, como encontrava antigamente, isso mas mesmo. não deixam de ser seus irmãos e podem contar com você e você pode contar com eles. Eu creio que há uma ampliação. É, isso mesmo. Tanto que após eu ter saído, já recebi convites para poder ir lá fazer treinamento de missões, né? E levar, por mais que eles sabem não vou dizer do meu posicionamento, não vou dizer contrário, né? Mas diferente, né? No âmbito reformado, mas isso não impede também de que a palavra, né? Ela possa ser, que é o nosso elo maior, né? A gente possa compartilhar, né? Caminhar junto. E Isso, poxa, pro pastor lá, ele me chama de filho, eu sou como um filho. Então, realmente, é a legal. gente entender e ter uma caminhada, né, sadia, né, em paz. E eu acho que, como Isso, você falou muito bem, tem um momento certo. Se, é, verdade. se a gente protela muito, acaba que pode isso trazer um prejuízo. E também, talvez, se a gente quer fazer de qualquer forma, aí também pode trazer um prejuízo complicado. Então, é É realmente verdade. orar e pedir a Deus. Olha, e aí você volta para lá e os irmãos te chamam para treinar, e você não vai entrar numa igreja arminiana e falar sobre eleição e predestinação, né? Justamente. Né? Se o É, pastor de repente te chamou e de repente foi para essa área, aí você vai dizer, ó, pastor, você sabe que eu penso assim, então seria melhor a gente não entrar nesse caminho e tal. Bem, isso tanto para você como também para mim, né? Se eu for convidado por uma igreja arminiana, né, para falar sobre isso, uma igreja pentecostal, né, para pregar sobre Pentecostes, eu vou ter que ser muito claro com os meus irmãos líderes que pode causar diferença, né, de pensamento. Isso é ruim. Uma coisa que eu sempre digo para irmãos que, que chegam de outras denominações, né, alguns irmãos chegaram vindo da Assembleia de Deus, principalmente, lá na igreja de Fragoso, os presbíteros mais antigos estão aqui, são nossos testemunhos, né, que a gente sempre diz assim, que não estava feliz em recebê-los. E isso deixava os irmãos até assim preocupados, né? Dizer assim, nós não estamos felizes porque se vocês estão saindo de lá é porque a igreja lá não está com a teologia tão sadia. E isso não nos alegra, não é porque nós somos presbiterianos que nós queremos ver os irmãos assembleanos ou batistas, seja lá, com a teologia ruim. A gente queria ver todo mundo com a teologia boa, porque no final nós somos todos irmãos em Cristo. Mas também nós não podemos deixar de receber vocês, isso é o que a gente dizia para o pessoal, porque se aqui vocês encontram guarida, né, encontram um lugar com uma teologia boa e saudável, vocês devem então procurar estar onde vocês se adequam em termos de pensamento. Então acho que isso é uma palavra bem moderada para que não crie expectativa, né? Não expulsa a gente não, pastor. Esse Jamas é uma figura. Muito bem, meus irmãos. Mais alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade, viu? Hoje é uma noite bem livre aí para a gente bater papo. Se tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, pode ser dúvida sobre a história da IPB, o que, o que a IPB pensa, sobre o governo da IPB, a gente ainda vai ter um estudo específico sobre o governo da IPB, o que é conselho, o que é presbitério, o que é sínodo, o que é Supremo Concílio, tal. Vocês fiquem à vontade aí, quiserem perguntar alguma coisa. Alguma curiosidade, pastor, eu tenho uma pergunta. à vontade, Felipe. É, eu tenho a gente sabe, né, principalmente falando sobre o âmbito missional, que existe uma dúvida muito grande sobre o âmbito da eleição e missões, né?
Inclusive, algumas pessoas até dizem assim, para que fazer missões se já existem os eleitos e os que já foram feitos para perdição, né? E aí, inclusive, até um grande escritor brasileiro que tem ascendido aí, que é o Chun Kanchun, que é pastor da igreja presbiteriana lá do Alphaville. Inclusive, ele vai estar aqui na Igreja Presbiteriana do Norte, dia 5 agora. Eu estava conversando com ele. E achei muito engraçado que no Instagram dele, no perfil, tem dizendo assim, calvinistas também fazem missões. A primeira coisa que tem abaixo do nome dele é calvinistas também fazem missões. Eu achei muito engraçado esse âmbito dele, porque ele fala muito sobre isso, né? Na verdade, ele é professor nessa âmbito missional, professor do Perspectiva. Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa questão de como a gente, qual seria o pensamento certo e de uma forma apologética em relação à fé reformada, né, de visão calvinista, como que a gente pode refutar os duvidosos, né, nesse âmbito. Legal, muito boa a sua pergunta, Felipe. Bem, esse é um tema que é um assunto que faz parte daquela velha polêmica da soberania de Deus. Esses crentes chegarão à fé por meio da pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, né, diz o apóstolo Paulo. E essa pregação, ela é uma tarefa da igreja. Portanto, missões fica para nós ainda mais evidente do que para os arminianos, no sentido de que nós já somos vitoriosos, nós vamos lançar a semente e os eleitos, ainda que não no tempo exato que nós lançarmos a semente, né? Porque o fruto dá quando ele quer, os eleitos vão ouvir e crerão no tempo determinado por Deus. Que é o que nós chamamos de vocação eficaz, né? Às vezes a pessoa conhece a mensagem do Evangelho, ouve, só se converte depois de alguns meses, depois de alguns anos, às vezes só no final da vida, mas a semente foi lançada. Então, esse é o nosso papel, anunciar o Evangelho. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos e esse anúncio cumpre dois objetivos. Ele cumpre o objetivo de salvar, né, por meio da pregação, os eleitos, e cumpre também o objetivo de tornar os não eleitos ainda mais indesculpáveis. Ok? Então ela cumpre o propósito para o qual foi determinado. Então ser calvinista e não crer na prática do evangelismo e das missões é um contrassenso. Porque é exatamente porque há eleitos que nós pregamos o evangelho. Porque se dependesse do homem ser salvo, aí, meu amigo, seria uma frustração pregar o evangelho. Porque o homem está morto em seus delitos e pecados, né? E nós não podemos trazê-lo de volta à vida. Mas já que nós sabemos que entre os mortos há alguns que estão vivos, então nós vamos lá prestar o nosso socorro, anunciar a mensagem do Evangelho. Quanto ao rótulo, né, dos calvinistas de serem poucos pregadores, né, do Evangelho, na verdade é um equívoco dobrado, né? Porque quando nós olhamos para a história da Igreja Reformada, nós temos os nossos ícones, né, os nossos guias, os nossos líderes, entre eles João Calvino, que foi um dos grandes evangelistas da sua época. Deixa eu desligar o microfone para dar uma tossidinha. Calvino mandou missionários para muita gente, para muitas nações da sua época. Inclusive o Brasil, né? O Brasil chegou a ter huguenotes, né, que não chegaram nem a descer do navio,
mas que vieram pregar o evangelho aqui nesse país. E quando nós fomos alcançados finalmente, né, em 1859, uma vinda de Simonton, aquilo ali foi influência também de Calvino, porque eram calvinistas, né? Ashburn e Simonton e sua esposa eram calvinistas que vieram dos Estados Unidos. Então, veja aí o papel de Calvino e a mentalidade missional de João Calvino eram coisas extraordinárias. Então, ser calvinista e não ser um evangelista e não ser um missionário é um contrassenso. Eu queria indicar sobre esse ponto aí. Tem um vídeo bem legal do Dois Dedos de Teologia, do Iago Martins, que ele fala sobre isso. Ele diz como os 5 pontos do calvinismo mudaram a minha vida. É muito bom o vídeo, ele explica bem esse ponto aí, né? Relacionado à questão da evangelização e a soberania de Deus. E ele vai trabalhar cada ponto na aplicação de cada área da vida cristã. Eu acho muito bom. Legal. Para quem gosta de leitura, tem o livro de John Piper, né? Alegrem-se os povos. Tem também o livro de John Piper sobre evangelização, soberania de Deus. Para quem gosta de podcast, eu vou colocar o link depois, tanto no grupo da igreja quanto no grupo de Abreu, que eu recomendaria muito que vocês fizessem a audição, ouvissem esse áudio, esse podcast. Porque é um podcast da PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, com 2 pastores que são para nós assim muito preciosos, que é o Elias Medeiros, né, que é genro do Dr. Francisco Leonardo, que é holandês e serviu no Brasil durante muitos anos. E a segunda parte do podcast é com o próprio Francisco Leonardo. A primeira parte é sobre João Calvino e missões, e a segunda parte é sobre o Brasil holandês e a evangelização em Pernambuco. Muito massa esse podcast. Muito legal mesmo. O pastor Francisco Leonardo, inclusive, está na Holanda e gravou de lá da Holanda esse material. Vou colocar aqui, se vocês puderem depois assistir, eu ficaria muito feliz se vocês pudessem ouvir, melhor dizendo, né, o podcast. É muito legal. Alguém fez uma pergunta aqui no chat, deixa eu voltar para o chat. Vamos lá. Então, quantos anos tem EPB em Pernambuco, Elton? Em Pernambuco, Elton, a gente tira pela Igreja Presbiteriana do Recife, né? A primeira igreja. Mas eu diria para você que chegou aqui em Pernambuco em 1860 e pouco, 64, alguma coisa assim, tá? Chegou aqui em Pernambuco, né, no Recife, também na região de Garanhuns, na igreja presbiteriana, desculpa, é muito forte na região de Garanhuns. Quem conhece aquela área lá sabe muito bem, né? Garanhuns, Canhotinho, deixa eu ver mais aquela região lá, São Bento do Una. Bem, são regiões, né, que a igreja presbiteriana chegou forte, viu? Chegou valendo mesmo. Inclusive, conta-se, viu, Elton? E demais irmãos, conta-se que um dos locais onde Frei Damião tinha muita dificuldade em evangelizar, ensinar o catolicismo, era Garanhuns. Porque ali os presbiterianos eram muito fortes. Olha, segundo o histórico aqui da igreja presbiteriana do Recife, 1873, um pouquinho depois do que eu falei.
1873. O primeiro local foi Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro, São Paulo, a região ali do interior de São Paulo, Brotas e tudo mais. E aqui depois chegou no Recife em 1873 com o missionário John Rockwell Smith, ok? Jovem, veio dos Estados Unidos para Pernambuco, especificamente para o Recife. Era um jovem pastor da PCUS, ok? A igreja americana. Uma das, né? Beleza? Quem mais aí? Algum irmão tiver alguma pergunta, fica à vontade. Essa é a hora, viu? Vamos aqui. Pastor, Pois não. À eu dei um, vontade, presbítero Fábio. eu dei um tempinho para dar oportunidade a quem quisesse. Aí eu vi que demorava um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta, agora essa é bem rápida e direta. Assim, À às vontade, vezes, meu irmão. eu tenho uma curiosidade, assim, porque a presbiteriana, ela não... Assim, as pregações, claro, né? Graças a Deus, são profundas e totalmente dentro da palavra de Deus. Mas sobre escatologia se prega pouco. Isso tem uma razão objetiva? Muito bem. Presbítero Fábio. Veja, o assunto escatologia, ele está em toda a escritura, né? Então, naturalmente, quando a gente prega a escritura, o assunto escatologia vem à tona. A gente nunca vai ver na escritura o assunto escatologia sendo o assunto base, né? O assunto principal. O assunto principal é sempre o evangelho. Quanto à escatologia assim, mais específica, a gente vai encontrar detalhes nos livros de Daniel, de Ezequiel, né? No livro de Tessalonicenses, nas cartas, né? Nos evangelhos, né? Mateus 24, Marcos 16, né? O finalzinho dos dois evangelhos, dos 4 evangelhos, carta de Paulo aos Tessalonicenses e Apocalipse. Nos outros, o Paulo vai tratando mais de forma geral, né? A questão nossa, a diferenciação é que, às vezes, algumas denominações ficam divagando sobre coisas que a escritura não são tão claras, né? E que também não teriam em si, né, na prática, né, relevância para a vida cristã. Como, por exemplo, eu lembro que um pastor me chamou para uma conferência pentecostal que era não sei o que do Apocalipse, os 7 anjos do Apocalipse. E aí saí inventando assim, coisa em cima de coisa, que não tinha, além de não ter muita lógica, também não tinha muita relevância, sabe? O que é necessário para nós, quanto à escatologia, nós sabemos? Primeiro, acho que a primeira coisa é que sabemos que nós temos um Cristo que é vencedor. Isso nós proclamamos, né, o tempo todo. Outra coisa, nós cremos que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isso nós proclamamos o tempo todo, inclusive na ceia do Senhor, né? Quanto a detalhes, né, porque às vezes as pessoas estão preocupadas assim com o que vai acontecer na guerra do Armagedon, quem era a besta do Apocalipse e tal, tal. Esses detalhes são tratados quando são estudados os livros específicos, né, da Escritura que falam sobre isso. No mais, sobre escatologia, a gente deve se voltar para os pontos principais, que são esses, né? O Cristo que venceu, que vai voltar, a igreja que vai ser ressuscitada, né? Como nós falamos agora na carta de Paulo aos Filipenses, né? Sobre a ressurreição do corpo. Isso é escatologia, né? Que é doutrina das últimas coisas. Sobre o soar da trombeta, sobre prestarmos contas a Deus, né? Inclusive agora eu falei sobre a premiação, né? A coroa que nós receberemos na glória, tal. Isso tudo é escatologia, ok? Agora, estudos específicos, né, sobre escatologia podem
podem acontecer e são importantes para tirar dúvidas, né? Principalmente no livro do Apocalipse, mas até nisso os nossos irmãos, às vezes, de outras linhas, fogem do tema principal, sabe? E usam o Apocalipse mais para amedrontar as pessoas do que para orientá-las quanto ao consolo, porque o livro do Apocalipse é o livro do consolo, né? Mostra a igreja vitoriosa como Cristo é vencedor. Ok? Pastor, Ok, pastor, obrigado. Presbítero Severino, certo. desculpa a tossida aí, viu? Tá certo, tá desculpado. Com relação à pergunta do presbítero Fábio, eu não sei se ele estava conosco no dia. Houve uma programação nossa em Fragoso, e o senhor trouxe o reverendo Moisés. Né? E Moisés, ele pregou exatamente sobre a escatologia, né? Foi algo assim específico. Eu não sei se nós pedimos a ele para isso, ou foi uma semana dedicada, eu não recordo, né? E ele foi mais profundo, né? Falou sobre a questão do milenismo, O reino vitorioso, né? o reino vitorioso, pós-milenismo, e falou sobre tudo isso, né? E no fim deu aquela palavra de conforto, né? Quando nós lemos lá em Mateus o princípio das dores, né? Acho que eu estou muito preocupado, e ele nos tranquilizou, né? No final de tudo, dizendo que enquanto o evangelho não fosse pregado em todas as nações, né? Isso aí não iria acontecer, que o ponto básico, o ponto principal está baseado exatamente em Mateus, lá no finalzinho do princípio das dores, quando ele diz que será Este pregado evangelho do reino será pregado a todas as nações para testemunho de todos os povos, então virá o fim. Exatamente isso. Exatamente foi isso. E também, Presbítero Severino, a gente fez uma live, porque quando surgiu logo a pandemia, né? Muita gente ficou naquela questão de, eita, um sinal de que Jesus está voltando, tal. Bem, desculpem mais uma vez. O pastor, eu fiz uma live com o pastor Moisés sobre isso. Eu posso até depois, os irmãos estão chegando agora, né? Já faz um pouco mais de um ano, colocar essa live à disposição também, que foi muito legal, que a gente foi tirando essas dúvidas, eu abri para perguntas, tal, exatamente dentro dessa perspectiva, né? Que as pessoas tinham de, seria a pandemia um sinal de que Jesus está voltando? E aí ele defende, claro, o ponto de vista dele, tá? Lembrando que essa questão da escatologia, muitas vezes há perspectivas diferentes, né, sobre o mesmo assunto. Então, tem irmãos que são pré-milenistas, no meio presbiteriano muito poucos, né? A maioria dos presbiterianos são ou amilenistas ou pós-milenistas, mas a maioria ainda é amilenista, ou seja, crê que nós estamos vivendo já desde o retorno de Cristo aos céus, estamos vivendo o milênio, né? Os últimos tempos. Bem, isso é muito legal, foi uma noite muito proveitosa. Presbítero Severino. Então, o senhor pede desculpas pela tosse, e eu peço desculpas pelos cabelos brancos. Eu devo ter confundido, não foi, então foi isso, não foi na igreja. Na igreja também, foi na igreja também. Porque eu participei, eu lembro que Moisés foi lá e falou sobre isso, Foi. O senhor falando agora da live, eu recordo que participei da live também. Então, eu não recordo qual foi dos dois que ele se aprofundou bastante a respeito disso, né? Mas na igreja foi onde ele se aprofundou mais. Com a escola bíblica dominical, foi muito legal. Exatamente, Presbítero Santo, foi muito legal. E eu chamei Moisés porque Moisés, se não me falha a memória, o trabalho dele de monografia no seminário, eu sou anterior a ele, né, anterior a Moisés, acho que eu terminei 3 anos antes de Moisés, do reverendo Moisés. E aí eu sabia que ele tinha feito um trabalho de escatologia nesse tema, por isso que eu chamei. Aí a gente passou uma manhã toda. Inclusive precisamos chamá-lo de novo, porque o homem é cabeça maravilhosa. Bem. Fica aproveitando a sugestão do presbítero Fábio, né? Acho que realmente é muito bom. É um tema que realmente, o senhor falou e é verdade, né? A Bíblia fala de escatologia na maioria dos seus livros, mas eu entendo que o presbítero Fábio quis dizer o seguinte, algo específico, né? Uhum. Talvez seja isso. E seria interessante nós chamarmos Moisés. No Verdades Essenciais da Fé Cristã 3, a gente vai trabalhar especificamente a questões no final do livro, né, dos assuntos.
questões ligadas à escatologia. Também, agora no Catecismo Nova Cidade, o finalzinho do Catecismo também é a parte de escatologia. Isso porque sempre no final, né? Porque os documentos históricos, a nossa confissão de fé, os nossos catecismos, também tratam da questão do juízo final e das coisas dos últimos tempos também no finalzinho. Ok? Na verdade, a maioria das teologias sistemáticas faz isso. Então, nas próximas semanas a gente vai dar uma estudadinha sobre escatologia e Verdades Essenciais da Fé Cristã 3, quando nós formarmos a turma, né? No ano que vem, acredito eu, vai estudar também. Também, eu fico mais tranquilo, porque senão eu ia perder o professor Fábio, né? Na minha sala. Como a Catecismo Nova Cidade vai tratar do assunto, eu fico mais tranquilo. E também, depois do Catecismo Nova Cidade, a gente vai estudar o Catecismo de Heidelberg, na escola dominical. Que aí é uma pergunta por dia, são 52 perguntas. E lá no finalzinho também tem a parte de escatologia. Ok, pastor, estou satisfeito. Bem, então. Mais alguém, irmãos? Perguntas? Olha, eu tô de boa aqui, viu? Se estiverem de boa aí e quiserem perguntar, fica à vontade. Deixa eu ver aqui, quem ainda não fez pergunta? Irmão Otávio, se quiser fazer, pode fazer, viu, querido? André já fez um. Anderson acho que não perguntou, mas participou. Né? Todo mundo participou um pouquinho. Legal. Legal. Bem, se vocês estiverem satisfeitos, eu encerro. Se quiserem perguntar mais, a gente continua. Satisfeitos? Por hoje sim, né? Eu respondendo por mim. É claro que o papo tá muito bom, é elucidativo para o nosso crescimento, tá certo? Mas por hoje eu me dou por satisfeito. Fica aí para os demais irmãos, se quiserem também opinar. Tranquilos? Então, Por mim também, tranquilo. legal. Cristiano também não perguntou nada, tá aí quietinho, né, Cristian? Tudo certo? Beleza. Anderson, tranquilo? Já? Amém, já, Anderson. Ok. Ok, então, irmãos. Beleza. Olha, na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre governo da IPB, para vocês conhecerem um pouquinho como acontece as coisas dentro das ordens, né, eclesiásticas da Igreja Presbiteriana do Brasil. E depois nós vamos trabalhar assuntos específicos ligados à Igreja Presbiteriana dentro da doutrina, tá? A gente fica dando uma variada sempre, doutrina, história, governo, para a coisa ficar bem diversificada mesmo. E depois nós vamos estudar sobre questão financeira, né? Como é que a gente lida com a questão das finanças na igreja, com o presbítero Severino. Depois, visão e missão da Igreja Presbiteriana de Fragoso. Tá bom? No mais, queridos, Deus abençoe a todos. Vamos orar para a gente encerrar. Pai querido, abençoa cada um dos teus servos, das tuas servas. Derrama da tua bênção, da tua graça sobre nós. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, nos sustenta na fé verdadeira e nos ajuda a permanecermos firmes, Senhor. Obrigado por tudo, por este recurso que temos aqui e que o Senhor continue abençoando as nossas igrejas, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos queridos, Deus abençoe. Graça e paz a todos. Amém.